A aspirina é o medicamento mais conhecido e consumido do mundo, mas a sua história teve início há milhares de anos, quando a humanidade descobriu as propriedades medicinais da casca do salgueiro. No vídeo de hoje fica a saber como é que esta planta deu origem à aspirina e quais as suas indicações e contraindicações. Olá, seja bem-vindo ao T4One, a série do canal Green Medicine que lhe dá a conhecer novas plantas medicinais todas as semanas para que possa usufruir das infusões e decocções de acordo com o seu estado de saúde e com conhecimento das suas indicações e contraindicações. Por isso, se o conteúdo é de seu interesse, subscreva o canal e ative as notificações para ser informado sempre que sair um vídeo novo. E neste episódio falamos das cascas das várias espécies de salgueiro, como o Salix púrpura ou o Salix fragilis. Todas elas têm as mesmas indicações. O salgueiro foi desde sempre utilizado para tratar dores e reduzir a inflamação. Aliás, as suas propriedades medicinais já estavam documentadas para essa finalidade no papiro de Ebers, um dos tratados médicos mais antigos e importantes e que é datado de aproximadamente 1550 a.C. Mas foi em 1829 que o farmacêutico francês Leroux isolou do salgueiro a salicina, uma das substâncias responsáveis pela ação anti-inflamatória, antipirética e analgésica da casca do salgueiro. 6 anos depois da síntese do ácido salicílico, obtiveram-se vários derivados, entre eles o ácido acetil salicílico, que entrou no mercado em 1896 com o nome de aspirina. A casca do salgueiro é indicada para estados febris e para o tratamento de manifestações articulares dolorosas e reumatismo crónico. As suas propriedades analgésicas, anti-inflamatórias e antipiréticas estão relacionadas com a presença da salicina, a substância que deu origem ao ácido acetil salicílico da popular aspirina. Aliás, a Agência Europeia do Medicamento confirma estas indicações, salientando que a decocção de casca de salgueiro pode ser utilizada para o alívio de dores ligeiras nas articulações, dores de cabeça e alívio de febre associada à constipação comum. Mas se um dos principais sintomas da sua constipação é tosse seca, então sugiro que veja o vídeo da infusão de alteia e eucalipto, que é mais indicado para esse efeito. Vou deixar o link na descrição. Agora vamos preparar a decocção de cascas de salgueiro. A quantidade recomendada de cascas de salgueiro é de 4 gramas para um copo ou caneca com cerca de 200 ml de água. Como devemos beber esta decocção bem quente e recém-preparada, hoje não vamos utilizar o bule, mas vamos preparar apenas uma caneca. Como o salgueiro tem um sabor marcadamente amargo, vamos utilizar apenas uma colher de sobremesa das suas cascas. Caso contrário, não vai tolerar o seu sabor. E se quiser, pode adicionar uma colher de chá de alcaçuz à decocção para adoçar o seu chá. Como já sabe, a decocção é o método mais indicado para usufruir das propriedades medicinais das partes mais duras das plantas, como é o caso das cascas de salgueiro. Se é a sua primeira vez no canal e não sabe a diferença entre infusões e decocções, então sugiro que veja o vídeo introdutório da série T4One. Vou deixar o link na descrição. Vamos então passar para o lado do fogão e preparar a decocção. Vamos colocar nesta panela 200 ml de água fria à temperatura ambiente e adicionar uma colher de sobremesa de cascas de salgueiro. Ligamos o lume e esperamos que a água comece a ferver, mantendo a panela tapada. Quando a água estiver a ferver, baixamos o lume e deixamos em lume brando durante apenas 10 minutos, para que as propriedades medicinais sejam extraídas das cascas. E enquanto aguardamos, é a altura de falar das contraindicações desta planta. O salgueiro não é aconselhado a crianças e adolescentes menores de 18 anos, grávidas e lactentes. E é contraindicado a quem tenha hipersensibilidade a salicilatos, asma devido à sensibilidade a salicilatos, úlceras gastrointestinais, disfunção renal ou hepática grave e distúrbios de coagulação.
A casca de salgueiro pode aumentar os efeitos dos medicamentos anticoagulantes. Por isso, se não é uma pessoa saudável, procure ajuda de um profissional credenciado que analise o seu quadro clínico específico, como é o caso de um fitoterapeuta, de um especialista de medicina tradicional chinesa ou de um naturopata. De acordo com a EMA, o salgueiro não deve ser utilizado por mais de 4 semanas, mas se os sintomas persistirem após uma semana, consulte um médico. Já coámos e colocámos nesta caneca, agora bebe esta decocção bem quente e recém-preparada após as refeições 3 vezes ao dia. E parece que cheira mesmo a aspirina. E é tudo por hoje. Espero que este vídeo tenha agregado valor à sua saúde. Qualquer dúvida ou sugestão de vídeo, escreva nos comentários. Eu agradeço por ter estado desse lado e espero por si no próximo sábado. Até lá, cuide-se!